Lucas 16, verso 1. Nós vamos encerrar a série hoje, uma vida biblicamente próspera. Dá para você falar, pelo menos mentir, falar, seja falso, mas fale, só para ajudar. Eu fui muito abençoado. Você foi abençoado? Glória a Deus. O e-book agora só está na Hotmart. Então se alguém quiser ler o e-book, tem que ir lá comprar. Hoje falaram para mim, pastor, eu comprei o e-book, só que você tem que aumentar o preço, porque as pessoas não valorizam aquilo que está muito barato. Eu coloquei um preço acessível do e-book, são quase 100 páginas, para que todo mundo possa ter. E essa semana nós vamos divulgar, vou falar com o Mateus para me ajudar. Né, Mateus? Me ajuda? Mateus está aí na área. Nós vamos impulsionar nas redes sociais para que as pessoas possam comprar o e-book. E tem sido muito abençoador, irmão. Tá? Então, quero agradecer a todos que já compraram. A maioria de vocês recebeu de graça, então se você quiser de graça, está lá no grupo, você não precisa comprar. Mas alguns compraram só para me ajudar, e eu fiquei muito feliz por isso. E o dinheiro desse e-book digital vai para a concepção, não, tem um nome aí, mas eu não lembro agora, para o livro físico, né? Então, depois que tiver o dinheiro, nós vamos mandar fazer livros mesmo, e vamos ter o livro também, o físico, em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 16, verso 1. Eu gosto que você participe comigo, que você dê glória a Deus, que você dê aleluia, que você leia comigo. Você me ajuda muito quando você participa. Estou vendo uma família muito especial ali. Depois não vão embora sem dar um abraço de mim, tá bom? Deus abençoe, bom ver vocês. Lucas 16, 1 diz: Jesus disse também aos seus discípulos. Então ele vai contar uma parábola. E ele vai dizer assim: certo homem rico, muito rico, com muitos bens. Certo homem rico tinha tem um administrador. As posses desse homem são tão grandes que ele precisa de gente para ajudar no governo. Um dia essa igreja não vai conseguir ficar só na gestão do pastor Eduardo e da pastora Raquel. Ela vai crescer tanto que nós vamos precisar de outros pastores em tantas outras frentes para ajudar na administração de tudo que Deus está fazendo nesse lugar. Quanto maior as posses, mais pessoas precisam estar disponíveis para ajudar na administração. Esse é um princípio bíblico chamado princípio de mordomia. Tudo que nós vemos, acessamos e palpamos vem do Senhor, não é nosso. O que somos de fato é administradores daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Estava brincando com um pessoal, falei: olha, eu pastoreio essa igreja, era até os 60, a pastora diminuiu para 55, e agora ela reduziu para 50. Eu falei: eu tenho 10 anos para pastorear essa igreja, e depois o seu filho, a sua filha vai assumir o meu lugar aqui, em nome de Jesus. E eu vou para o Texas, ficar num rancho, cuidando de bicho. Eu brinco assim, irmãos, é lógico que não é assim que funciona. Mas a grande verdade é que com o passar do tempo é isso que tem que acontecer. Tem criança agora no Espaço Kids que amanhã vai estar aqui no púlpito pregando. Tem criança que está lá amanhã, que está agora lá, que amanhã vai estar tocando, vai estar administrando financeiramente essa igreja. Por quê, irmão? Porque conforme as coisas aumentam, é necessário bons administradores. Você trabalha numa empresa e você só trabalha lá porque o seu patrão precisa de alguém para administrar ou para cuidar daquela área. O que Deus está nos ensinando nesse texto, e Ele vai nos ensinar nesse texto, é que Ele confiou tudo em nossas mãos. Nada mais do que isso. Nós somos administradores das suas coisas. Tanto é que nós não conseguimos levar nada dessa vida, nada. Verso de número 2: então chamando-lhe disse: que é isto que ouço ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode ser mais do meu administrador. Então ele chama o administrador e diz: olha, eu estou com um problema com você. Na prestação de conta, eu achei algumas coisas que não está certo. Olha o que diz o próximo verso, que é o verso 3. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo patrão? Então agora ele parou para pensar. Eu tinha tudo, foi me confiado muitas coisas.
Veja bem, queridos, se você confiar em mim, os seus bens, e com o tempo eu começar a desperdiçar o seu patrimônio, você vai me manter como administrador, sim ou não? Não. Se você tem 10 milhões de patrimônio, você confia para mim, eu vou lá e começo a perder uma casa, perder um bem, perder um negócio, vai chegar uma hora que você me chamar e dizer: cara, rua. É isso que o Senhor está fazendo. Eu confiei em algo em você que era para multiplicar e não perder. Aí o administrador, o empregado vai dizer assim: eu não posso perder esse emprego. Olha o que ele diz no próximo verso: não posso trabalhar na terra, mas também não posso mendigar, eu tenho vergonha. Veja bem, eu não sei trabalhar pesado, mas também não quero mendigar. Eu preciso ter uma solução, eu preciso ter algum tipo de movimento para corrigir o que eu fiz. Ele vai ter um movimento totalmente equivocado, um movimento errado. Até assim, há muita discussão teológica em relação a isso. Quando você vai estudar o texto nos comentários bíblicos, há muita forma de ver, porque o texto é muito doido, cara. Olha o que diz o texto, no verso que eu estou, verso 4. Eu acho que eu estou no 5 já, né? 4 mesmo. Já sei o que vou fazer, ele pensou, o administrador. Quando eu for demitido, as pessoas me receberem na sua casa. Eu já sei o que vou fazer, porque quando eu for demitido, essas pessoas vão me receber de qualquer jeito. O que ele diz? Tendo chamado cada um dos devedores ao seu patrão, perguntou o primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite, 40 litros, se eu não me engano, cada barril. E ele respondeu, e o administrador disse: pegue a sua conta, porque fui eu que fiz, pegue a sua conta, depressa, e escreva 50. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo, gente? Ele está roubando, ele está defraudando o seu patrão, sim ou não? Como assim? Eu devo 100, escreve que você deve 50. E aquela pessoa que tinha uma dívida passa agora a ter uma dívida com ele. Quem entendeu, diga amém. Você entendeu que loucura? Não para por aí, pode passar o 7. Depois perguntou ao outro: a você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. Ao outro, 8. E o patrão, não, perdão. Aí eu acho que o patrão vai chamar o cara e vai corrigir o cara, vai mandar prender o cara. Olha o que diz o texto: e o patrão, é loucura. E por que o patrão elogiou o administrador infiel? É o que chama o texto: por sua esperteza. É sacana, né? Mas é esperto, é inteligente. Está cheio de gente esperta usando para as coisas erradas. Se usasse para as coisas boas, o Brasil seria um país melhor, nossa cidade seria um país melhor, ou uma cidade melhor. Mas o que o patrão está elogiando? A atitude dele de roubar? Não. Ele está dizendo: esse cara é esperto. Daí ele vai falar uma frase que me choca, porque ele vai dizer: porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da... Você quer ver um exemplo? Olhe para mim. Por que um telão na igreja? Por que esse negócio de deixar a igreja bonita, não sei o quê? Não é assim que a gente vê por aí? Aqui, a maioria de vocês já ouviu alguém falar mal de mim. A maioria de vocês já ouviu alguém dizer assim: o seu pastor transformou o culto num show. Só balance a cabeça para eu ver. Não, de manhã todo mundo. E eu nem doeu, eu já sabia. Mas é o mesmo povo que vai numa exposição, milhões de LED, milhões de investimento, e paga uma fortuna em camarotes.
Quem entendeu? O mundo, aí a igreja não avança, a igreja não prospera, a igreja não fica linda, a igreja, irmão, em nome de Jesus, eu não posso falar, minha esposa quer me matar. Em nome de Jesus, nós vamos alugar um salão que tem aqui do lado, e nós vamos ter espaço maravilhoso, kids, e nós vamos ter, e Deus vai mandar recursos, e vai ficar mais bonito que você imagina. Tem escola em Itapetininga que não vai ser bonito que nem o nosso espaço kids. Ai, para que isso, pastor? Porque os filhos da luz precisam ser mais espertos. A gente aplaude as coisas do mundo, mas a gente desvaloriza as coisas de Deus. É um exemplo claro de que nós muitas vezes não prosperamos porque não somos espertos. Aplaudimos as coisas do mundo. Tem gente lá fora no mundo ganhando dinheiro, prosperando, porque lê o livro de Provérbios inteiro, todo mês. O cara não pisa numa igreja, ele lê Provérbios, estuda, aplica. Ele lê Provérbios, estuda, aplica. E tem gente dentro da igreja que nunca leu Provérbios. E está assim, por que o outro prospera e eu não prospero? Não está prosperando porque o outro está aplicando o que você deveria aplicar. Entendeu? A partir de agora, você nunca mais vai dizer, e nem eu, ai, você viu a igreja fazendo isso? Não, para mim não tem problema nenhum. Tem dinheiro para a igreja ser linda, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, fazer evangelismo, fazer missão. Vai sobrar dinheiro para tudo. Porque se lá fora pode ter milhões de investimento, por que o reino de Deus não pode ter? Quem está comigo, diga amém. Você percebe que os filhos das trevas às vezes são mais inteligentes que a gente? Mas não para por aí. Verso 9. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para quando a riqueza faltar, você seja recebido nos tabernáculos eternos, que é o que o cara fez. Já que eu vou perder o meu emprego, eu vou fazer conexões com aqueles que compraram. Não vai faltar para mim. Não estou dizendo que a gente tem que fazer as coisas erradas, lógico que não. Honestidade é um dos princípios, inclusive do e-book. Mas às vezes nos falta capacidade de entender. Mas o verso 10 me pega. O verso 10 me pega. O que está escrito no verso 10? Quem é fiel no pouco, também é fiel. Vamos lá, gente. Quem é fiel no pouco, também é fiel no... Presta atenção. A pessoa é fiel. Tanto faz se ela tem pouco, se ela tem muito. Porque a mudança dela não está na quantidade das coisas. A fidelidade dela não está na quantidade das coisas, está na quem ela é. Então Deus pode confiar para ela coisas maiores. Você está no emprego, está cuidando bem dele? Está zelando? Pastor, é pouquinho. É um começo. Faça o seu melhor. Seja fiel no pouco. Você jovem que vai começar a sua carreira, aprenda. Comece pequeno. Não tem problema. Mas seja o melhor. Aquele que for fiel no pouco é colocado sobre o muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no... Se você não sabe cuidar de poucas coisas, se Deus te der grandes coisas, você morre. Dentro desse texto eu quero aplicar 3 princípios que vocês vão encontrar no e-book. O primeiro princípio, ele é muito importante porque sai praticamente do texto que nós lemos. O primeiro princípio é: seja fiel no pouco. Independente do que você está vivendo, seja fiel no pouco. Deus te confiou algo muito pequeno por enquanto, não tem problema. Eu vou fazer o melhor com a condição que eu tenho, até que eu tenha condições melhores. Diga comigo, eu vou fazer o melhor com a condição que eu tenho, até que eu tenha condições melhores. Quando nós assumimos essa igreja há 10 anos atrás, dia 25 de maio agora, completamos 10 anos. Nós vamos fazer um momento especial aqui, de gratidão, dia 20, na semana.
Quando nós assumimos essa igreja, o Kenny estava lá, ou o Caleb, acho que aqui do altar só eles. Nós pegamos um salão muito pequenininho, muito feinho, mas as pessoas perguntavam: pastor, por que o tempo todo você está mexendo, organizando? Porque eu preciso ser fiel num pouco, irmão. Eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu, mesmo sendo pequenininho. Então o tempo todo eu busquei excelência, porque eu sabia que se eu cuidasse daquilo com excelência, Deus podia confiar coisas maiores nas minhas mãos. Esse é um grande princípio que nós precisamos aprender, irmão. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. Nós não podemos desprezar os pequenos inícios. Na parábola dos talentos, presta atenção. Um recebeu 5, sim ou não? Sim ou não? E depois passou a ter? Passou a ter? Pode responder, se errar não vai ser reprovado não. 10, sim ou não? Um tinha 2, passou a ter? Um tinha 1 e enterrou. Mas o que mais me choca nesse texto, que mexe comigo, é o que Jesus fala. Leia comigo Mateus capítulo 25, verso 29. Vai estar aqui no telão. Olha o que ele diz: porque a todo o que tem mais será, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será. Não parece injusto ao ler fora de contexto esse versículo? Parece injusto. Ô Senhor, como assim? Mas a questão do texto, se você ler o contexto, você vai entender o seguinte: por que Deus dá mais, ainda mais para aqueles que já têm? Porque eles sabem cuidar das coisas que Ele tem. Porque Deus não desperdiça as coisas. Então não adianta Ele pegar e distribuir igualmente para todo mundo. Por quê? Porque tem uns que vão multiplicar, outros vão desperdiçar. E Ele vai dar, desperdiça, Ele dá de novo, desperdiça, Ele dá de novo. Ele precisa confiar os seus bens a pessoas que multiplicam o que eles estão fazendo, pessoas que cuidam com zelo das coisas que Ele confiou. Isso não é só sobre finanças, irmão. Lembre que você que está chegando hoje, prosperidade não é só sobre dinheiro. Prosperidade é sobre tudo. Nós já ensinamos na primeira mensagem. Mas isso é sobre filho, isso é sobre casa, isso é sobre carro, isso é sobre tudo. Mas também é sobre chamado, é sobre ministério, é sobre vida. Se Deus confiou em você o ministério, você precisa fazer o melhor, mesmo que ele pareça ser pequeno. Faça o melhor com a condição que você tem, até que você tenha condições melhores. Nós precisamos aprender a valorizar os pequenos começos, para que Deus possa confiar ainda coisas maiores para nós. Quem está comigo, diga amém. Esse primeiro princípio é importante. Então a pergunta: o que você tem em suas mãos? Faça com excelência. Se Deus abrir uma porta de emprego para você, parece pequena, vá e faça o seu melhor até que você tenha a oportunidade de ter outra porta. Dê o seu melhor. Entregue tudo que você puder. Seja um diferenciado. O terceiro ponto hoje vai nos ajudar a entender isso. Seja fiel mesmo que pareça pouco. Deixa eu fazer uma pergunta eu quero que você responda. Você confiaria a alguém que não sabe administrar os seus bens? Vamos lá, você confiaria o seu carro a alguém que já vive batendo o carro? Sim ou não? Por que Deus confiaria em nós então os seus bens? Por que Deus vai confiar em nós prosperidade, sabendo, lógico que eu estou falando de finanças, mas de prosperidade em todos os sentidos, mas especialmente de finanças, se eu não consigo cuidar daquilo que Ele confia em minhas mãos? Muita gente gastando o seu dinheiro com as coisas da carne, com as coisas que não são de Deus, e depois estão reclamando. Não dá. Não tem pecado prosperar, não tem pecado viver sonhos extraordinários. Pelo contrário, Deus também concede a nós recursos, prosperidade. Mas nós precisamos entender. Eu quero que você repita comigo, por favor. Diga assim comigo: a abundância
nasce na fidelidade aos pequenos começos. Eu sou a prova viva disso. Eu fui fiel mesmo, irmão. Não foi fácil. Confesso para vocês que às vezes não é fácil. Nós estamos entrando numa transição agora, essa semana inclusive. E não vai ser fácil de novo. Mas você pode ter certeza, irmão, mesmo que não esteja de acordo com aquilo que eu queria, eu vou subir nesse púlpito e vou dar o meu melhor. Sabe por quê? Porque o meu melhor não depende de circunstâncias. Porque excelência não é um ato, excelência é um hábito. E se não tiver salário, eu vou dar o meu melhor. E se não tiver, eu vou dar o meu melhor. Mas eu sei que Deus é poderoso, e Ele é poderoso para sustentar e para prover. A única coisa que eu garanto é que eu vou fazer e vou ser fiel naquilo que Deus me chamou para fazer. O que Deus colocou em suas mãos, faça com excelência. Quem não honra os pequenos recursos, quem não honra as pequenas oportunidades, quem não honra os pequenos inícios, não terá estrutura para sustentar grandes provisões. Não tem. Você precisa passar pelos pequenos começos. Crescer rápido demais é um problema. Tome cuidado com aquilo que cresce rápido demais, mas sem fundamento, porque isso pode cair lá na frente. Os pequenos começos, eles são essenciais, não apenas para a formação, mas para a construção de caráter. Quem aqui gosta de ganhar presente? Eu ganhei um lindo tênis essa semana do Vitor e da Thaís. Uau, já não tirei do pé. A minha esposa já vai falar, viu, já grudou. Eu amo receber presente, é ou não é? Se vir com uma maçãzinha comida atrás, fica melhor ainda, é ou não é, gente? Sim ou não? Tem umas lojas aí que se vir, uau. Ganhei um presentão esses dias também no meu aniversário. É muito bom receber presente. Vou perguntar de novo. Quando eu pergunto, vocês dão risada. Você viu como que é bom receber presente? Você sorri. Quem aqui ama receber presente? Pergunta para a pessoa do lado, você pode me dar um presente? Pode ser um iPhone 17. Pode ser Monjaro para 6 meses. Tem gente falando, não pastor, eu não quero telefone, eu quero Monjaro, por favor. Presente é muito bom. Você sabe que quando nós recebemos presente, a sensação de prazer é muito grande, é ou não é? Aí vem a Bíblia e vai nos dar uma lição. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 20, verso 35. Nós vamos ler só o final. É a Bia que está lá? Bia, põe para mim aí, Bia. Olha lá, no final. No mais, bem-aventurado é dar o que receber. Nós vamos ler no 3. 1, 2, 3. Mas nós aprendemos a gente não aprendeu a ser um doador, um abençoador. Mas é provado que quando você ajuda alguém, a sensação de bem-estar até é melhor do que receber um presente. Quem já recebeu aqui quem já deu um presente, já abençoou alguém? Deixa eu ver. Ajudou qualquer um, aqui, fora. Como que você se sentiu? Como que você se sentiu, gente? Vocês não falam? Vamos orar, peraí, vamos orar. Pai, que cura toda pessoa que não abre a boca, que não fala, que não sei lá. Duas uma, vocês estão querendo muito que o pastor perca a paciência. Ou vocês não estão nem aí para a mensagem, não é? Vamos lá. O que eu perguntei mesmo, pastor? Como que você se sente quando você abençoa alguém? Eu acho que bateu a TDAH lá em cima agora, não é? Fui para Nárnia agora. Se sente bem, sim ou não? Você ajuda uma pessoa, irmão, você sai assim, ó. Eu sou bom, eu sou cara. É ou não é? Sim ou não? Eu sou bom demais, cara. Irmão, Deus está me cobrando umas coisas, eu vou fazer amanhã.
Amanhã. Não posso fazer, mas vou fazer. É bom demais, irmão, abençoar as pessoas. Mas por que é bom? Mas é difícil. Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade de consumidores. Nós só queremos receber. A gente não aprendeu a doar. Mas o pensamento correto é: se eu tenho capacidade de dar, logo eu tenho. Sim ou não? Eu preciso ter para que eu possa ser generoso. Sim ou não? Então a mentalidade certa é: eu não preciso ficar recebendo. Eu não preciso ser alguém que só vive de doações. Eu posso ser alguém no qual Deus prospera, logo eu tenho, logo eu posso abençoar. É o melhor caminho. Mas como a nossa mentalidade é aprendemos a receber. A gente não aprendeu o grande princípio de sermos abençoadores. Faça um teste essa semana. Faça um teste. Escute que eu vou ensinar para vocês. Essa semana, separe um valor. Qualquer valor. Cada um conforme a sua condição. Escolhe alguém que está passando por alguma necessidade. Você conhece um amigo, alguém mais próximo? Vá lá. Nem que seja para pagar uma luz de R$60, uma conta de água de qualquer coisa. Faça isso. Depois você me conta qual foi a sensação que você teve. Mas a gente não aprendeu a fazer isso. A gente quer receber. Então a gente não é fiel no pouco. A gente não sabe administrar o pouco que nós temos, para que Deus possa nos confiar coisas maiores. Deus só vai poder dar para nós se eu sou capaz de também ser generoso com o outro. Esse é o primeiro princípio de hoje. Diga comigo: ser fiel no pouco. Diga comigo: quem honra os pequenos começos será preparado por Deus para administrar o muito. Zacarias capítulo 4 verso 10. Eu encerro o primeiro ponto dizendo: seja fiel nos pequenos começos. O templo de Salomão era lindo. Alguns falam de 500 milhões, ou outros falam, eu acho que é bilhões na verdade. Enfim, mas tudo bem, tanto faz 500 milhões ou 500 bi, é ou não é? Para mim, eu não sei como chegar perto de 500 milhões, quanto mais de 500 bi. Mas o templo era tão lindo que depois do exílio o templo parecia muito pequeno perto do antigo. E eles começaram a desanimar. Aí Deus fala com Zacarias no capítulo 4 verso 10. Vai lá, Bia. Põe na tela, Bia. Zacarias 4:10. Tem Zacarias na Bíblia? Tem, lógico que tem. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre a terra. Aqueles que estão desprezando o pequeno tempo, eles vão ver a bondade de Deus. Não despreze os pequenos começos. Diga comigo: pense grande, comece pequeno. Pense grande, comece pequeno. Se Deus te deu um ministério para 3 pessoas, faça o melhor com essas 3 pessoas. Se Deus te deu uma empresa com um funcionário, faça o melhor com a tua empresa. Tudo que Deus confiou em tuas mãos, faça o melhor por ela. O melhor. Lidere com eficácia, estude, se qualifique, cuide daquilo que Deus confiou em suas mãos. Deus te deu um filho, cuide. Deus te deu uma esposa, cuide. Deus te deu um marido, cuide. Deus te deu recursos, cuide. Faça isso com excelência, em nome de Jesus. Eu tenho 7 minutos para terminar o culto. Eu não tenho mais 2 princípios para ensinar, mas vocês são falsos demais, não é? Preciso terminar. Falo para você, não. A gente se sente tão bem quando acontecem essas coisas, não é? Eu vou terminar falando sobre mais um princípio.
Diga comigo, a lei da semeadura. É uma lei. Já percebeu que tem gente que cobra atenção e nunca deu atenção para ninguém? Gente que cobra afeto, mas nunca deu afeto para ninguém. Gente que cobra presença, mas nunca foi presente na vida de ninguém. Gente que cobra tanta coisa, mas não faz sua parte. Quer colher o que não plantou. Irmãos, lei de semeadura. Não se colhe aquilo que você não plantou. Não adianta. É um princípio de prosperidade. Nós precisamos aprender a ser semeadores. Eu quero que você abra comigo só um texto para a gente encerrar. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Diz assim: e Deus, quem? Deus, que dá semente ao que? Que dá semente ao que? Quem deu as suas sementes? Quem deu as suas sementes? Deus. É Deus que deu. Ele dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Presta atenção. Deus te deu 5 sementes. Quantas? Você semeou. Agora Deus olha e diz: posso dar mais. Então na próxima Ele dá 10. O texto está dizendo que Ele aumentará as nossas sementes. Sim ou não? Aí você semeou as 10, Deus pode te confiar 20. Quanto mais você aprende a semear, mais Deus pode confiar sementes em suas mãos. Quem está entendendo, diga amém. Mas se eu te der uma semente e você comer a semente, o que acontece? Eu não posso te dar mais nada. Porque a semente não é para comer, a semente é para ser semeada. O que acontece é que muitos de nós estamos comendo a semente que o Senhor nos deu. Não estamos aprendendo a ser generosos, semeadores. É o que Deus está cobrando de mim, e essa semana eu vou aplicar. Semeadura, semeadura, semeadura. Ninguém pode colher aquilo que ele não plantou. Presta atenção, e para que Deus dá semente para nós? Aumentará as sementes e multiplicará. Pode voltar, Bia, no 10. Os frutos da justiça de vocês, verso 11. Assim, vocês serão, por favor, repita comigo, para por aí? Não, enriquecidos em, meu Deus, em tudo. E quando a Bíblia fala tudo, no hebraico, no aramaico, no grego, é tudo, tudo, inclusive finanças. Então, se você aprende a cuidar das suas sementes, Deus pode confiar até financeiramente coisas maiores. Aumentará a sua riqueza, enriquecendo-os em tudo. E para que Deus nos enriquece em tudo? O que o texto diz? Para toda generosidade. Ou seja, sim, é para abençoar a tua vida, mas você vai cada vez mais abençoando, sendo generoso, sendo semeador. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Vai aumentar as sementes na sua vida. Vai aumentar as sementes na sua vida. E você vai poder semear muito mais em nome de Jesus. Semente. Diga comigo o mais alto possível. Diga: uma semente fora do comum produz uma colheita fora do comum. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Então não adianta. Parte das nossas frustrações é de querer colher aonde nós não plantamos. Parte dos nossos problemas é querer colher aquilo que nós não semeamos. E Deus está nos ensinando nesta noite que nós precisamos aprender a ser bons semeadores. Diga comigo, semeadura. Segundo princípio, e eu tenho que parar por aqui.
Você viu que o Caleb não fala, né? Porque ele está dormindo ali. Tem uma unção de sono naquele teclado que eu vou falar para você, cara. Quando não é o Pedro, é ele que está dormindo ali. Eu vou falar, Caleb. Você tem que falar. Vou terminar. Mas nem forçando o cara faz, não é? Mas você vai prosperar em nome de Jesus. Diga comigo, eu estou autorizado a prosperar. Diga mais uma vez, eu estou autorizado a prosperar. Não vai faltar, querido. Vai sobrar em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar, eu quero orar por você.